Irmãos, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos no livro de Isaías. Vou falar do capítulo 28. Quero que você acesse aí, abra sua Bíblia, Isaías 28. Vou falar do versículo 1 até o versículo 13. Isaías 28, de 1 a 13. O tema que nós vamos dessa mensagem é as consequências de uma advertência ignorada. Nós vamos ver qual a relação desse tema com o estudo. Eu vou projetar o texto aqui, mas eu gostaria que você que trouxe a Bíblia, você acompanhasse. Nós temos algumas versões, mas nada que seja tão difícil de acompanhar assim. Isaías 28, de 1 a 13, diz assim: Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, a flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. 6. Será o espírito de justiça para os que se assentam a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no vinho, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícias. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, o qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao descansado. A este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos dê sabedoria na exposição desse texto. No primeiro momento parece um texto bastante difícil, e na verdade é, mas ele tem muito para falar conosco. E nesta manhã eu peço que o Senhor, pela sua misericórdia, mostre o que nós podemos aprender com esse texto, onde nós podemos aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia. Só fazendo um resumo aqui muito genérico, do capítulo 13 até o capítulo 24, o profeta trouxe mensagens sobre as nações. Ele falou de diversas nações ali: os amonitas, os moabitas, os egípcios, os caldeus, os assírios, os sírios, e a mensagem sempre foi a mesma: não confie nessas nações, não confie no que essas nações podem oferecer a vocês, não confie no seu poder armamentício, não confie no seu poder bélico, não confie nos seus ídolos, não confie naquilo que eles supostamente estão oferecendo como segurança a vocês. Não confie no poder, no dinheiro, não confie no conchavo que vocês, ou nos acordos políticos que vocês estão fazendo com eles. Tudo isso é mentira. E o profeta vem e diz assim: não confie nem em vocês mesmos, nem em vocês mesmos vocês devem confiar, mas confie em mim, no Senhor. Como já foi dito aqui, lá em Isaías 45, diz: olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Então, a mensagem do 13 ao 24, ela permeia em volta desta mensagem.
confie no Senhor, não confie em ídolos, não confie nas nações, não confie nos povos, não confie nos acordos, não confie no ímpio, não confie em ninguém, confie no Senhor. Esta é a mensagem de 13 a 24. Quando chega no capítulo 24, o profeta abre a visão e ele começa a falar do Apocalipse de Isaías. Ele fala da vinda do Messias, ele fala do reinado terreno do Filho, ele fala da morte de Cristo, ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala da volta, da segunda vinda de Cristo, ele fala do cumprimento de Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele fala do cumprimento desta profecia de Isaías 9:6, nos capítulos 24 a 27. Quando ele chega no capítulo 28, que nós vamos ver agora, ele fecha novamente a visão. Ele fecha a visão para o reino do norte e ele fecha a visão para o reino do sul. Se você observar esse capítulo 28, até o versículo 13, ele fala do reino do norte. Do 14 até o 29, ele fala do reino do sul. Por isso que eu coloquei ali uma advertência, as consequências de uma advertência ignorada. Na realidade, quando o profeta trouxe essa mensagem, o reino do norte já tinha sido conquistado. Então, esta mensagem é uma mensagem para o reino do sul, para Jerusalém, para Judá, para os judeus do reino do sul, que ainda não tinham sido conquistados, que seriam conquistados aproximadamente 100 anos depois pelos babilônicos. Então, é uma mensagem que o profeta está trazendo o seguinte, não ignorem a mensagem do Senhor, porque se vocês ignorarem, vão acontecer a mesma coisa com vocês. Então, eu quero falar a partir agora, vou projetar os textos aqui e que o Senhor nos ajude na explicação. O versículo 1 diz, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Presta atenção aqui, ele fala o seguinte, da coroa dos bêbados de Efraim. Quem é Efraim? Efraim não é nada mais do que o reino do norte. Efraim é uma tribo, é a maior tribo das 10 tribos que ficaram sob o comando de Jeroboão quando Salomão morreu e o reino foi dividido. Eu vejo até interessante que a gente olha para a divisão do reino, o reino do norte ficou com Jeroboão, o reino do sul ficou com Roboão, a gente diz assim, nossa, mas esses dois homens dividiram o reino, dividiram Israel, só que se você olhar um pouquinho antes, o Senhor falou que ia fazer isso. Então, é a soberania de Deus usando o homem para que o plano dele seja feito. Então, Efraim aqui, ele é reino do norte. Às vezes ele aparece como Efraim, às vezes ele aparece como Samaria, às vezes ele aparece como reino do norte. Da mesma forma que o reino do sul aparece como reino do sul, como Jerusalém ou como Judá. Então, essas 3 situações aparecem aqui. Ele fala de Efraim, porque Efraim era a maior tribo do reino do norte. Então, ele vai falar sobre isso. Irmãos, perceba que o profeta começa chamando Efraim de bêbados. A soberba coroa dos bêbados de Efraim. Aqui, nós precisamos entender que não são bêbados literais. Ele não está falando de bêbados, de cachaceiro, de pessoas que tomaram os seus pileques lá, estão bêbados, uma nação bêbada. Então, se não é bêbado literal, é bêbado do que então? Essa bebedeira aqui e essa caduquez é de si mesmos. Eles estavam bêbados de si mesmos. Eles estavam bêbados da sua soberba, eles estavam bêbados dos seus conhecimentos, eles estavam bêbados da sua arrogância, eles estavam bêbados da sua autossuficiência. O irmão Augusto leu aqui sobre Oséias, que ele fala de Efraim. Então, essa bebedeira aqui, não entenda como uma bebedeira literal, mas entenda como uma bebedeira de si mesmo, uma bebedeira de soberba, de arrogância, de prepotência, de autossuficiência.
e de independência de Deus. É isso que o profeta está falando, e no decorrer do texto você vai chegar nesta conclusão também, que essa bebedeira, ela era uma embriaguez de orgulho, de soberba, e não uma embriaguez literal do povo, dos sacerdotes e dos profetas. Porque no versículo 2, nós percebemos a reação do Senhor com relação a essa soberba. O versículo 2, o profeta diz assim: eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transborda com poder as derribará por terra. Muito bom, ele fala de um homem valente que viria contra Samaria ou contra Efraim. Tá, eu te pergunto, quem é este homem valente que o profeta chama? Irmãos, a história nos mostra que este homem valente, ele não é nada mais, nada menos do que Senaqueribe, que foi o rei dos assírios que destruíram Samaria no ano 722 a.C. Então, se você lê a palavra do Senhor, principalmente Abacuque, Miqueias, Oséias, você vai ver que o Senhor sempre usou esses poderosos. O Danilo falou aqui sobre Abacuque. O Senhor sempre usou esses homens, esses reis, que achavam que estavam utilizando da sua estratégia para destruir o povo. Mas quem estava os guiando era o próprio Senhor. E o Senhor está dizendo aqui: eis que eu vou trazer este homem valente. Ele não virá por si, ele não virá por conta própria. Ele até acha, no começo do livro de Isaías, ele até acha que a sua estratégia é que está fazendo isso. Mas o profeta diz: olha, sou eu que estou trazendo eles contra vocês. Então, este homem valente, ele é Senaqueribe, o rei assírio que destrói Efraim, ou o reino do norte, ou Samaria, no ano 722 a.C. E ele usa aqui uma imagem que o povo conhecia, uma saraivada, uma chuva de pedra. Onde que aconteceu uma chuva de pedra que o povo conhecia? Lá na libertação do povo do Egito. Quando o Senhor manda as pragas, ele manda chuvas. Então o povo conhecia muito bem isso, e o profeta usa essa imagem para dizer: olha, vai ser do mesmo jeito contra vocês, ou foi do mesmo jeito contra eles. Provavelmente, como eu disse, esta profecia, quando ela foi feita, o reino do norte já tinha sido destruído e ela servia para o reino do sul. Aí eu digo para vocês, irmãos, esta mesma advertência, ela serve para nós. Ela serve para nós. Não na questão da destruição, mas, irmãos, na questão do retorno do Senhor Jesus. Na questão da proclamação do Evangelho, na questão do caminhar com o Senhor, na questão, como nós temos falado aqui, domingo após domingo, dia após dia, de nós estarmos com os meios de graça. Essa mesma advertência, ela serve para mim e ela serve para você. Como que eu e você estamos avaliando as advertências que a palavra do Senhor vem nos trazendo no velho, no novo, dia após dia? É só nós lermos a palavra do Senhor, é só nós estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor, que nós vamos ver que existe várias advertências para nós andarmos nos caminhos do Senhor, para nós deixarmos as coisas do mundo, para nós olharmos para o alto, para nós fazermos isso, fazermos aquilo, não pela nossa força, mas pela ação do Espírito Santo. Mas aí eu pergunto para vocês, essa advertência aqui, ela serve para mim e ela serve para você. Ou seja, o Senhor está dizendo que o Filho dele vai voltar. Eu e você cremos nisso? Eu e você verdadeiramente cremos nisso? Eu e você verdadeiramente hoje eu estou ansioso por esta volta? Ou eu estou, como já ouvi, podia vir, mas demorar um pouco mais. Tenho tanta coisa para fazer. Então, irmãos, é uma advertência que serve para mim e serve para você perfeitamente.
Aí eu coloquei aqui que quem fez esse comentário foi o Moody. Ele diz assim, ó, embora o certo homem valente e poderoso de Deus, a Síria, se destinasse a desferir o golpe final da destruição, eles continuaram a confiar na fertilidade do seu solo e na sua prosperidade econômica, vivendo uma vida de libertinagem e deboche. Apesar de todas as advertências, o povo continuava debochando do Senhor. E eu coloquei aqui no meu comentário, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. O mundo continua debochando do Senhor. O mundo continua achando que o Senhor Jesus não vai voltar, que isso é uma falácia, uma bobagem. Então, irmãos, é uma advertência muito séria para nós. E no versículo 3 e 4 nós vemos o fim dessa coroa. O que acontece com ela? A soberba da coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal apanha e já o devora. O que significa isso daqui, irmãos? Aquela coroa... O que era essa coroa? Essa coroa era nada mais que a coroa que o rei utilizava. Quando ele fala dessa coroa, ele fala do rei que estava no trono de Samaria, do rei que estava no trono do reino do norte. Quando ele fala que essa coroa será pisada, ele está dizendo que este rei será destronado. Esse rei será destruído, esse rei será preso e esse rei será até morto. É isso quando ele diz que a coroa será pisada aos pés. Toda aquela soberba será jogada por terra. Toda aquela arrogância do rei, toda aquela confiança no seu poder bélico, aquele deboche será jogado por terra. É isso que ele está dizendo aqui, que toda aquela coroa dos bêbados, do líder, do rei, dos profetas, ela será pisada aos pés. Eu coloquei aqui, ó, toda a confiança na força de seus braços não valerá de nada diante da força desse valente que está sendo conduzido pelo Senhor. Não tenha dúvida de que Senaqueribe, o rei que veio contra o reino do norte, ele foi conduzido pelo Senhor, e o Senhor que permitiu que ele fizesse tudo aquilo que ele fez. Só que aí, irmãos, nós chegamos no versículo 5, e no versículo 5 nós temos uma outra coroa. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Opa! Aqui nós temos uma outra coroa. E esta coroa, ela é muito diferente da primeira coroa. Esta coroa, também buscando aqui um comentário de Moody, ele diz aqui, ó, em contraste com esta glória passageira e carnal de Efraim, está o próprio Senhor, que é a verdadeira e única glória de Israel, e que um dia será reconhecido como tal, pelo remanescente dos verdadeiros crentes. Esta coroa, alguém tem dúvida? Esta coroa, naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa da glória. De que glória é esse? De que Senhor é esse? De que coroa o profeta está falando? Irmãos, o profeta está apontando para o Messias. O profeta está apontando aqui para a segunda vinda do Messias. Mais que isso, o profeta está apontando para o Messias em glória. O profeta está apontando para o reinado do Senhor. O profeta está apontando para Cristo. Ele é o detentor desta coroa. Quando ele começa o versículo, ele diz assim, naquele dia. Ou seja, ele sai daquela visão centrada ali no povo e ele amplia a visão para o dia glorioso do Senhor. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória. Não, comparado com aquela coroa mundana, essa coroa é eterna. Eu fiz aqui algumas comparações. Uma coroa soberba comparado com a coroa santa. Uma coroa humana do versículo 1
corrupta, caída, comparada com uma coroa eterna, do versículo 5. Uma coroa corruptível, comparada com uma coroa incorruptível. Uma coroa sujeita a subornos, comparado com uma coroa de justiça. Essas são as duas coroas. E mais, uma coroa passageira, do versículo 1, comparado com uma coroa eterna, perene, que não se acaba, no versículo 5. Então a gente percebe o seguinte, que o profeta ele está advertindo o povo, mas ao mesmo tempo ele traz uma consolação. Ele está advertindo a nação da sua soberba, da sua arrogância, da sua destruição, mas ele está apontando para uma solução, que é o dia glorioso do Senhor. Nós temos falado aqui, irmãos, e eu tenho um versículo que Paulo usa, que é assim, tem acalentado, inclusive o livro que nós estamos estudando sobre o contentamento, quando Paulo diz assim que quando nós percebemos o que o Senhor tem preparado para nós, o que nós passamos aqui é leve e momentâneo. As nossas tribulações são leves e momentâneas. Claro que não são, mas comparados com o que o Senhor tem, elas são leves e momentâneas. É isso aqui que o profeta está falando. Quando você olha para essa coroa do rei, ela será pisada, mas quando você olha para a coroa do rei verdadeiro, ela é eterna. E essa é a nossa visão, é olharmos para a coroa eterna, olharmos para as coisas do alto, como diz a palavra, buscarmos as coisas do alto, não buscarmos as coisas terrenas. O que significa não buscar as coisas terrenas? Não adorarmos as coisas terrenas, não nos determos nas coisas terrenas, não trocarmos as coisas celestiais pelas terrenas, não adorarmos o que tem aqui, mas buscarmos o Senhor. Por isso que eu volto no tema inicial, consequências de uma advertência ignorada. Essa advertência não é só para aquele povo, essa advertência é para mim, essa advertência é para você. Veja, irmãos, como termina o versículo 5. Essa versão minha aqui, ela diz assim, para o restante do seu povo. Talvez a tua versão diz assim, para o remanescente do seu povo. Para o remanescente do seu povo. Aí, num primeiro momento, quem é esse remanescente? Quem é esse restante? O reino do sul. Mas, num segundo momento, quem é esse remanescente? Eu e você. Quem é esse remanescente? Aquele que crê em Cristo. E eu fiz aqui. Somos o remanescente do seu povo se cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Somos remanescentes do seu povo se já nos reconhecemos pecadores miseráveis e já fomos diante dele e pedimos perdão dos nossos pecados. Somos remanescentes do seu povo se somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus foi porque ele nos tornou seus filhos. Nós cremos nisso, que nós somos filhos de Deus porque ele nos reconciliou com ele, o Pai nos reconciliou com ele em Cristo Jesus na cruz. Se você crê nisso, então você é o remanescente do povo de Deus. Você é o remanescente do povo de Deus. Olha o que ele diz aqui: o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo, naquele dia. Naquele dia. E esta coroa, irmãos, ela será esplendor para o remanescente do seu povo e também para aqueles que deveriam sentar para julgar com justiça. É o que diz o versículo 6. Será o espírito de justiça para o que se assenta para julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Esta coroa deveria ser a base para os príncipes. Essa coroa deveria ser a base para os sacerdotes. Essa coroa deveria ser a base, Cristo, o Messias, deveria ser a base do julgamento dos príncipes, dos reis, dos sacerdotes. Mas era isso que estava acontecendo? Não era isso que estava acontecendo. E eu caminho para o versículo 7 que diz assim: mas também estes cambaleiam. Quem que cambaleiam?
o sacerdote, ele vai dizer aqui, ó, por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, eles deveriam, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, eles deveriam ser guias, eles deveriam conduzir o povo, conduzir a nação nos caminhos do Senhor. Eles eram os responsáveis para explicar a lei, eles eram responsáveis por conduzir a nação ao caminho reto, ao caminho santo, eles eram os responsáveis para derrubar todos os ídolos, eles eram os responsáveis para dizer para a nação, não, isso está errado, você está adorando o Deus errado, você está seguindo o caminho errado. Eles eram os responsáveis para dizer assim, isso não pode, isso não agrada a Deus. Você quer ver? Olha só, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 10, versículo 1 a 3, vê se não é isso que o profeta estava falando para eles. Onde diz aqui, ó, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar o pobre dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo? Olha a pergunta. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Falando de Senaqueribe. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Irmãos, olha as perguntas do profeta. Eu pergunto para vocês, isso não se encaixa no nosso dia a dia? Perfeitamente, perfeitamente. E eu falo para vocês o seguinte, quando eu li essa questão aqui dos profetas, dos sacerdotes, que eram responsáveis por conduzir o caminho, o povo no caminho certo, pastor, me deu um frio na barriga. Porque é responsabilidade nossa, trazendo essa aplicação. Nós que estamos aqui pregando a palavra, e não só nós que estamos pregando a palavra. Você que está liderando um grupo na casa, você que dá aula para as crianças, você que dá aula para os adolescentes, você que dá aula para os jovens, você que prega o evangelho. Frio na barriga, irmãos. Sabe por quê? Porque eu e você somos responsáveis para falar do verdadeiro evangelho. Dos pastores, dos líderes, a cobrança será muito maior, diz a palavra. Por isso, às vezes, nós somos assim um pouco duro, e as pessoas dizem assim, nossa, mas pastor Marco é duro, o Flávio é duro, só o Danilo que é bonzinho, mas há uma responsabilidade, irmãos, de conduzir o povo no caminho certo. Paulo, eu lembro dessa passagem agora, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele chama os pastores de Éfeso, ele diz assim, eu falei todo o conselho de Deus a vocês, eu falei tudo para vocês, então eu estou livre do sangue de vocês, eu preguei toda a palavra para vocês, dura, de amor, mas eu falei sobre tudo. Por isso que nós não escolhemos, por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, vai pegar o livro de Isaías, dá para pular uns capítulos? Não, o que é gostoso nós falamos, mas o que é duro nós vamos falar do mesmo jeito. E essa advertência aqui é uma advertência para você, é uma advertência para mim. Preste atenção à palavra de Deus, irmãos. Não brinque de ser crente, não brinque de ser crente, porque você pode ser surpreendido. Você pode ser surpreendido. Não brinque com a palavra de Deus. Não pense você que ser crente é você viver de qualquer jeito diante do Senhor. Preste atenção nas advertências. Preste atenção nas advertências que estão sendo pregadas para você. E aqui o profeta, ele fala sobre 3 coisas. Desses líderes, eles desencaminhavam, eles andavam errado na visão e eles tropeçavam no juízo. Misericórdia. Além deles estarem errados, eles faziam o povo errar. E a consequência destes erros,
A consequência dessa insanidade está no versículo 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícias. Novamente, não é literal isso aqui, não são vômitos literais, mas isso daqui, que o povo, que os sacerdotes, eles estavam longe do Senhor. Era uma sujeira provocada pela loucura, pela incredulidade desses líderes, que rejeitavam o Senhor e se voltavam para os ídolos e para o seu próprio umbigo. Irmãos, do versículo 9 ao versículo 13, nós temos uma única passagem, eu vou ler aqui. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. O que significa isso aqui? O profeta, ele está fazendo uma ironia. O profeta está fazendo uma ironia aqui. Ele está falando o que os sacerdotes e os líderes falavam. Ele está falando aqui, ele está ironizando o que aqueles líderes murmuravam. E eles murmuravam da seguinte forma: o que você quer nos ensinar? É assim que você quer nos ensinar? Você acha que nós somos crianças recém-nascidas? Você acha que nós somos crianças desmamadas agora? Esta linguagem é apropriada para crianças, mas nós somos homens, nós somos conhecedores da lei, nós conhecemos os mandamentos, as leis, e você vem falar para nós como crianças, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Isso você ensina um pouco aqui, um pouco ali, isso você ensina para criança. E não é assim que se ensina para criança? Pouquinho a pouquinho, linha por linha, palavra por palavra, letra por letra, isso você ensina crianças. Nós somos homens entendidos. O profeta ironiza eles, que eles falavam justamente isso. Nós somos os líderes da nação, conhecemos a lei, conhecemos sobre os mandamentos. Aí eu vou perguntar para vocês conhecem pessoas assim? Conhece pessoas assim? Você vai conversar e falar: não, vem falar esse negócio para mim, não, a Bíblia eu já li 10 vezes, cara. Já li a Bíblia 10 vezes, conheço tudo. Conheço a igreja reformada, pentecostal, conheço o pastor Marco. Conheço tudo. Você não vem falar desse negócio para mim. Ah, você está brincando comigo? Sei. Você começa a falar um versículo. Não, já li isso aí. Já entendi isso aí. Conhece tudo, menos Cristo. Conhece tudo da Bíblia, menos o Deus da Bíblia. Conhece tudo da Bíblia, menos o Cristo da Bíblia. Menos o que a Bíblia está mandando fazer. Então era isso que eles estavam falando. Você está querendo nos ensinar desta forma? Jesus certa vez disse o seguinte: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem um conhecimento teórico do assunto, mas não tem um conhecimento prático do assunto. Tem um conhecimento teórico de Cristo, mas não tem um conhecimento vivencial de Cristo. Não tem uma experiência com Cristo. Não conhece o Cristo da Bíblia, ouviu falar do Jesus histórico, que morreu na cruz, certa vez morreu na cruz, mas ele não tem lugar no meu coração. Eu conheço esse Jesus, só que eu não quero ele como meu Senhor, nem como meu Salvador. Eu sou dono do meu nariz, eu comando a minha vida, conheço essa Bíblia sua, mas eu não quero esse Jesus da Bíblia. É isso que eles estavam falando. Conheço tudo isso,
não vem nos ensinar a respeito deste assunto. Vocês compreendem que a consequência de uma advertência ignorada, ela serve para nós do mesmo jeito, irmãos? E no versículo 11 nós temos a resposta do profeta a essa indiferença e rejeição do povo. A solene resposta a essas zombarias. Deus lhes oferece segurança e paz, mas eles preferem negar esta confiança e esta paz. Versículo 11, de novo lendo, diz assim: porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor este povo. Isso daqui não é dons de língua, tá, irmãos? Apesar que Paulo usa isso daqui em 1 Coríntios 14, 21. Mas quando Paulo diz assim, está escrito na lei. O que Paulo estava dizendo ali é o seguinte, ó, vocês estão fazendo bobagem aqui na igreja de Corinto. Por língua estranha, por língua gaguejantes, o Senhor falará a este povo. De quem que o Senhor está falando? Irmãos, Senaqueribe era sírio. O povo não falava a língua deles. Então ele está falando aqui dos ensinamentos que um rei viria para ensinar preceito sobre preceito, regra sobre regra. Já que vocês não querem aprender de mim, o Senhor está dizendo, então eu vou trazer alguém para ensinar vocês. Só que o ensinamento de Senaqueribe vai ser no chicote, vai ser na morte, vai ser no exílio. O ensinamento de Senaqueribe vai ser com uma língua que vocês não conhecem, mas a consequência é muito drástica. Eu estou querendo dar para vocês o ensinamento amoroso, mas vocês não querem, então vocês vão receber o ensinamento de Senaqueribe. E mesmo assim, irmãos, o povo não se voltou para ele. Eles teriam que aprender com os próprios erros, eles teriam que aprender com a vinda do rei Senaqueribe. Eu quero concluir lendo 12 e 13, que diz assim: ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regras, regra um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. O que significa isso aqui? Deus os havia advertido durante todo o passado, através dos profetas, dos reis. O Senhor os havia advertido de sua segurança e proteção, da sua libertação da calamidade, de tudo aquilo que, se você tiver curiosidade, você leia Deuteronômio capítulo 28, onde o Senhor diz assim, se vocês me obedecerem, vocês vão ter isso, aquilo, aquele outro, são as bênçãos. Mas lá para frente ele diz assim, se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, são as maldições. Irmãos, o Senhor vem dizendo para ele o seguinte, confiem totalmente em mim. Mas eles rejeitaram esse gracioso aviso com desprezo e zombaria. Deus os havia ensinado que dava um descanso para eles. Se você olhar o livro, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, Josué os conduziu a uma terra de descanso. Não que aquele descanso seja o descanso eterno, mas o Senhor conduziu o povo dele para Canaã, uma terra que jorra leite e mel. O povo não quis, o povo rejeitou o Senhor. E aí tem um comentário, mais um aqui, do Moody, que diz assim, pelos golpes do martelo, da desgraça e o infortúnio cumulativo, teriam que aprender a amarga lição do preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra sobre regra e regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Irmãos, aprender desse jeito dói demais. Aprender assim não é fácil. É melhor aprender pelo amor. Eu quero fazer aqui só 4 aplicaçõezinhas. Primeiro,
convido você a não ignorar as advertências da palavra de Deus. Jesus vai voltar. Não ignore isso, irmãos. Não despreze isso. Não deboche sobre isso. Jesus vai voltar. Segunda advertência: não ignore as correções que o Senhor faz conosco. Não seja rebelde a isso. A Bíblia diz que Ele corrige os filhos a quem ama. Não ignore isso. Terceira, não seja soberbo no seu próprio conhecimento. Não ache que você sabe tudo. Não pense que você já chegou no ápice da sua adoração, do seu conhecimento a Deus. Não se vanglorie da sua salvação, do seu conhecimento. Não deixe a soberba tomar conta do seu coração. Vá diante do Senhor, porque a soberba, ela precede a queda. E quarto, tem um descanso esperando você. Tem um descanso me esperando. É o descanso eterno. Aquele descanso. Quem estará lá com a coroa na cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor, dono daquela coroa. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz por mim e por você, se você crê nele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu espero que todos nós estejamos com Ele naquele dia. Em nome dele. Amém.